Se você viu meu último vídeo, sabe que deu start para começar uma carteira de investimentos do zero. E no primeiro vídeo dessa série Carteira Soberana, eu falei do porquê que eu estou fazendo essa carteira, qual o valor dos aportes mensais, quais as condições, as ferramentas, os serviços, as corretoras que eu estou usando para montar essa carteira, para poder consolidar todos os investimentos e apresentar a rentabilidade e o racional dos investimentos. E no vídeo de hoje eu vou começar a fazer com você aqui os primeiros investimentos da carteira soberana e vou explicar o racional de cada alocação. Se você é novo aqui no canal, eu faço conteúdo aqui para te ajudar a entender como escolher os melhores investimentos que vão te trazer os melhores retornos com o menor risco possível. Então, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que você faça isso para você poder entender qual é a motivação de eu ter criado essa carteira soberana, por que eu estou fazendo isso e quais são as ferramentas e os serviços que eu estou utilizando para poder começar a fazer essa carteira do zero. E esse primeiro vídeo serve também para quem quer começar a investir e precisa saber quais são os primeiros passos que tem que dar antes de fazer o investimento em si. Bom, então eu vou começar te explicando logo quais são os investimentos que eu resolvi fazer inicialmente na carteira soberana. Eu vou fazer os investimentos aqui com você e depois eu vou te explicar o racional de cada uma dessas alocações, tá? E como eu disse no primeiro vídeo lá dessa série, né, dessa jornada, eu resolvi começar a fazer uma carteira pública justamente porque comecei a pensar assim, pô, imagina como seria se lá em 2004, quando eu comecei a investir, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né? E eu não tenho como voltar no tempo, mas eu tenho como começar uma carteira do zero com o conhecimento que eu tenho hoje. E é por isso que eu resolvi criar essa carteira, para você aprender comigo nesse processo ao longo aí dessa jornada, tá? Então, eu vou investir R$ 500 por mês, que é um valor que eu acredito que é o mais próximo da realidade dos brasileiros. E agora é o primeiro aporte. Eu vou mostrar como que eu vou distribuir esses primeiros R$ 500 da carteira soberana, tá? Então, para esses primeiros R$ 500, eu resolvi dividir da seguinte forma: R$ 100, ou seja, 20%, eu vou comprar de Bitcoin. R$ 100, 20% também, eu vou mandar para Avenue, tá? Para eventualmente fazer algum investimento lá fora. E R$ 300 eu vou mandar para Rico para fazer algum investimento em renda fixa que a gente vai fazer junto aqui. Como eu disse, eu vou usar a Local Bitcoins, que é uma plataforma peer-to-peer, né, para fazer operações de compra e venda de Bitcoin, né? E eu tenho um vídeo, inclusive, que eu explico como que funciona mais detalhes a Local Bitcoins, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Essa aqui é a minha conta na Local Bitcoins, né? Para quem não sabe o que é uma plataforma peer-to-peer, é uma plataforma onde você compra e vende direto de outras pessoas, ou seja, não é como uma exchange que você manda o dinheiro para a exchange e lá você compra e vende os bitcoins ou as criptomoedas. Aqui na Local Bitcoins não. Se você for vender os bitcoins, você sim precisa mandar os bitcoins para carteira da Local Bitcoins, né? Mas se você for comprar bitcoins, não. Se você for comprar, você vai mandar o dinheiro para a conta da pessoa, ela vai te passar a conta bancária dela, você vai mandar o dinheiro para ela e ela vai liberar os bitcoins para você dentro da plataforma da Local Bitcoins, tá? Então essa aqui é a primeira página da Local Bitcoins, né? Aqui aparecem os primeiros vendedores de Bitcoin, né? Se você quiser comprar, e aqui, se você quiser vender, os primeiros compradores de Bitcoin, né? A gente quer comprar, então eu quero comprar R$ 100 de Bitcoin, eu clico aqui em Buy Bitcoins. E aí é importante olhar o seguinte: em primeiro lugar, qual é o limite, né? Você vê que tem pessoas aqui, esse cara, por exemplo, ele está comprando, ele está vendendo bitcoins a 282.509, só que ele aceita vender no mínimo R$ 1.000, de 1.000 a 5.700. Então, esse primeiro aqui, ó, tá com o melhor preço, inclusive, 282.370, ele aceita vender R$ 100 em Bitcoin. Então, eu vou comprar justamente desse cara aqui, tá? Vou clicar aqui em Buy, ele aceita Pix para o Itaú, né? Então, beleza. Eu digito aqui R$ 100 e aqui já aparece qual é a quantidade de Bitcoins que eu vou comprar equivalente a R$ 100, né? Então vai ser 0,00035414 Bitcoins, ou seja, 35.414 satoshis, né? E aí ele precisa me passar o Pix dele.
Vou mandar para ele aqui. Ah, ele já me mandou, olha só. Mandou aqui a chave Pix dele, fechado. Então eu vou pegar essa chave Pix dele aqui e vou fazer uma transferência através da minha conta. No caso, eu vou usar o Nubank, beleza? Bom, então eu estou aqui no Nubank, vou botar aqui R$100. Vou colocar a chave Pix do cara. Transferir para essa chave Pix. Confiro o nome dele, ele me passou o nome dele. Tá certo, Banco Itaú, agora transferir. Então foi feito, tá aqui o comprovante. E eu preciso também mandar esse comprovante da transferência para o cara que é anexado pelo Local Bitcoins, para ele ter a comprovação lá de que eu transferi para ele. É claro que ele vai ter que conferir antes na conta dele, mas aí eu vou enviar para ter mais uma garantia e ele acelerar o processo para me liberar os bitcoins, tá? E você pode estar achando estranho, pô, Guilherme, você transferiu o dinheiro para a conta do cara direto, você nem conhece o cara, você não sabe quem ele é e tudo mais. Mas o que acontece? Como ele é vendedor, né, o vendedor de Bitcoin na plataforma da Local Bitcoins, ele precisa já ter esses Bitcoins que ele está vendendo disponíveis na carteira dele da plataforma. Então, quando ele clica lá para vender e eu abro um trade com ele para comprar esses Bitcoins dele, a plataforma automaticamente trava esses Bitcoins da conta dele, subtrai da conta dele, de forma que ele não consegue mais usar, para garantir que ele vai liberar para mim depois. Então, assim que ele receber o Pix lá na conta dele, ele vai liberar para mim, tá? Então, pode parecer estranho, mas é bem seguro, tá? A plataforma, ela oferece essa segurança através desse sistema que eles chamam de scroll, para garantir que os vendedores vão, de fato, mandar os bitcoins para os compradores, tá? Porque os compradores são os que estão mais no risco, né? Você está mandando dinheiro para a conta de uma pessoa que você não conhece. E um outro fator também dentro da plataforma é que tem lá a reputação da pessoa, né? Quantas vezes a pessoa fez transações, se teve algum reporte negativo, alguma pessoa reclamou dela, reclamou que ela não transferiu, ou que ela tentou enganar de alguma forma. Então você consegue ver isso também pela reputação do trader ali dentro da plataforma da Local Bitcoins, tá? Então, olha, antes de eu enviar aqui, de anexar o comprovante, ele já marcou obrigado, ou seja, ele já recebeu lá. O Nubank normalmente é rápido, né? Mas eu vou anexar aqui só para você ver como é que funciona isso, né? Você clica ali e arrasta e clica em Send. Arrasta o comprovante, né? Clica em Send. E aí eu enviei para ele aqui, vai carregar, eu enviei para ele o comprovante da transferência. E aí a transferência já foi feita, o saldo de 0,00035414 bitcoins já está aqui na minha carteira da Local Bitcoins, tá? Então eu comprei R$100 em Bitcoin, a cotação de R$ 282.374,20, beleza? O que acontece? O correto é eu pegar todo o Bitcoin que eu comprar e transferir para a carteira. Como eu disse lá no primeiro vídeo, eu vou usar a Coinome. Mas o que acontece? Mesmo na Local Bitcoins, que pela minha pesquisa era a plataforma mais barata para você fazer uma transferência de retirada de Bitcoins, tirando o Bitcoin da carteira da Local Bitcoins para a minha carteira, onde a chave privada fica comigo, mesmo assim, é uma taxa que para uma compra de R$100 acaba ficando caro, né? Pela conta que eu fiz aqui, dá 0,406, ou seja, 6 mil satoshis, que é o equivalente a 16 ou 17 reais de taxa para eu fazer uma transferência desses R$100 em Bitcoin aqui para minha carteira. Só que, pô, eu acabei de comprar R$100, eu vou pagar 16, 17 reais de taxa, não compensa, porque já seria uma perda de 16 ou 17%, né? Então eu vou deixar um pouco lá, vou nos próximos meses comprar mais, talvez, não sei, vamos ver o que vai acontecer. E quando eu tiver um volume um pouco maior de bitcoins, aí eu transfiro para a carteira, beleza? Então, por enquanto, compensa correr esse risco de não ter os bitcoins guardados comigo na minha carteira pessoal. Então, beleza, a primeira operação a gente já fez, que foi a compra de Bitcoin, e agora nós vamos fazer as operações na Rico, né? O que eu vou fazer com os investimentos da Rico? No caso da Rico, eu enviei R$300, porque eu enviei 20% para comprar Bitcoin, 20% para Avenue, e os outros 60%
fica no Brasil, mercado brasileiro, mas por enquanto eu vou deixar só em renda fixa e daqui a pouco eu falo por quê, tá? Então vamos lá, vou mostrar aqui a conta da Rico para vocês, está lá os R$ 300 que eu depositei hoje. E aqui eu vou fazer o seguinte, em primeiro lugar, o objetivo desses R$ 300, dessa aplicação em renda fixa, é o dinheiro ficar lá como caixa, como reserva de oportunidade, tá? Eu tenho algumas alternativas, eu poderia investir num título de crédito privado, ou eu poderia investir em tesouro direto, ou num fundo de investimento DI. No caso do crédito privado, muitas vezes o valor de investimento mínimo é maior do que esses R$ 300, tá? E às vezes, dependendo do preço do título, eu não consigo investir todo o valor, vai acabar sobrando algum saldo ali na conta. Eu quero aplicar tudo, por mais que não seja muito dinheiro, né? Mas eu quero aplicar tudo para a gente ter a experiência completa aqui. E a aplicação em tesouro direto também, muitas vezes eu não consigo também aplicar todo o valor, vai depender do preço do título, vou comprar uma fração do título ali. Então eu resolvi, acho que é mais fácil eu fazer a aplicação num fundo de renda fixa referenciado DI, tá? Um fundo pós-fixado que rende ali próximo de 100% do CDI, tem liquidez diária, né? Uma taxa de administração baixa, a rentabilidade não vai ser uma coisa maravilhosa, mas enfim, o que a gente quer em primeiro lugar é a liquidez, porque assim que surgir uma oportunidade melhor, eu vou tirar esse dinheiro da renda fixa e vou alocar em outra coisa, seja bolsa ou enfim, o que for de melhor que surgir aí ao longo da nossa jornada. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer essa aplicação num fundo chamado Trend. Vou botar aqui Trend e já vou procurar o fundo aqui. Deixa eu digitar mais uma coisa aqui para ver se ele aparece mais fácil. Trend Simples, Trend DI. Esse aqui, Trend DI Simples, Fundo de Investimento de Renda Fixa. Então, ele é um fundo que tem aplicação mínima de R$100, ou seja, dá para a gente fazer, né? Ele está rendendo nos últimos 12 meses 3,36%, que é aproximadamente aí o que rendeu o CDI. Ele costuma render em torno disso aí, de 100% do CDI, né? Se você ver aqui, por exemplo, em setembro, o CDI foi 0,44%, esse fundo rendeu 0,47%, então foi um pouquinho acima do CDI, né? Ele tem aplicação mínima de R$100, como a gente já viu, e o prazo de aplicação e de liquidação de resgate é de 0 dias, ou seja, ele tem liquidez diária, tá? Então é isso, eu vou fazer o investimento nesse fundo aqui. Clico aqui em investir, vou botar o valor total de R$300, assinatura eletrônica, e foi, compra efetuada com sucesso. Então, pelo horário que eu estou fazendo, não vai ser efetivado hoje, vai ser efetivado amanhã, mas tudo bem, não tem problema, já está programado aqui, tá? E aí, por fim, sobra aqui a aplicação na Avenue. Eu fiz a transferência dos R$100, os 20% lá para a Avenue, e eu poderia já fazer o câmbio aqui, né? Eu posso fazer um câmbio dos R$100 para transformar isso em dólar, mas eu não vou fazer isso agora pelo seguinte, o dólar vem subindo aí muito nos últimos dias, né? E ele está aqui batendo numa zona de resistência importante, que é essa área aqui entre 5,48 aproximadamente e 5,51. Então, quando está num nível importante assim de resistência nos gráficos, né, pode ser que tenha um recuo, volte, a gente consiga fazer esse câmbio numa taxa mais barata. Então, eu vou esperar um pouco. Se ele voltar e cair um pouco aqui, né, um pouco mais embaixo, e mostrar sinal de fundo novamente, eu faço a operação de câmbio, transformo aqueles R$100 lá em dólar, e se não acontecer isso, ele romper aqui, passar de 5,51, 5,52 com um volume expressivo, então eu vou fazer o câmbio assim mesmo, vou pagar caro no câmbio e paciência, isso aí, e bola para frente, tá? Então, por enquanto, é isso que eu vou fazer, beleza? Vai ficar lá em reais na conta da Avenue. E agora eu vou te explicar por que eu fiz essa alocação, por que eu fiz essa divisão inicial para essa nossa carteira soberana, né? E basicamente, como é que eu estou vendo o mercado hoje, né? O Ibovespa ele está caindo um pouco mais de 15% desde o seu topo histórico aí, né? Que foi atingido ali em junho desse ano aproximadamente. Ele bateu em torno de 130 mil pontos e chegou no fundo de 110 mil pontos ali no final de setembro.
então uma queda de 15% do topo até o fechamento de setembro, né? E o S&P, ele começou a cair um pouco mais tarde, ele vinha subindo enquanto o Ibovespa estava caindo desde junho e começou a cair somente no começo de setembro, né? E a Bolsa Americana fechou o mês de setembro com uma queda de 4,76%, um pouco menos de 5% de queda. E é possível, ainda tem espaço para mais queda no S&P, na minha visão, tá? Ainda tem muitos riscos envolvidos no mercado. A gente está vendo uma valoração excessiva. O mercado global está, no geral, muito caro, né? O mercado americano, principalmente, está muito caro diante de várias métricas. A gente está vendo também a taxa de juros nos Estados Unidos subindo e a possibilidade de acontecer o tapering, né? Que, para quem não sabe, o tapering é a redução dos estímulos do Fed, os estímulos que o Fed criou ali, colocou, injetou na economia logo após o estouro lá da pandemia em 2020, tá? E eles estão dando vários sinais de que podem iniciar o tapering em breve, e aí por conta disso também a taxa de juros começou a subir, crise imobiliária na China, estagnação das expectativas de lucros das empresas do S&P, enfim, a confiança do consumidor também caindo nos últimos 2 meses, a inflação alta, crise energética, ou seja, tem vários riscos ainda no mercado global que podem continuar contaminando e atrapalhando a Bolsa de Valores, tá? Então, eu prefiro esperar mais um pouco, ficar um pouco mais cauteloso ali em renda fixa ou em cash mesmo, no caso da Avenue, seja em reais ou em dólar, e aguardando uma oportunidade melhor, um cenário em que as coisas estejam mais claras, tá? Mas, por outro lado, também, eu não estou vendo nenhum sinal de credit crunch, né? Ou seja, uma crise de crédito, uma crise de liquidez nos mercados mais desenvolvidos, tá? E normalmente uma crise, uma recessão mais profunda, que a gente vê o mercado caindo absurdamente, com circuit breakers e coisas do tipo, como a gente viu em 2020, acontece normalmente depois que tem um credit crunch, ou depois também que o Banco Central começa a reduzir a taxa de juros, e o cenário não é muito esse que a gente está vendo. Então eu estou trabalhando com a hipótese de que a gente não está à beira de uma recessão, né? É provável que o mercado faça o fundo em algum momento aí, volte a subir, busque novas máximas e talvez mais para frente, daqui a alguns meses, talvez daqui a mais de um ano, aí sim a economia, o mercado mostre sinais mais nítidos de uma recessão à frente, como aconteceu lá em 2019, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, sobre o atual momento do ciclo econômico, sobre a atual situação da economia global. Se você quiser, isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, que eu dê mais detalhes sobre isso, me fala aí nos comentários, que talvez, se tiver muito comentário, eu faça um vídeo só explicando como que está a situação da economia global hoje, atualizando inclusive os vídeos que eu fiz lá em 2019, alertando para uma possível crise, para uma possível recessão que de fato veio, né? Então, na Avenue, como eu falei, eu vou esperar um pouco para ver como é que o dólar se comporta, vou esperar um pouco para fazer um câmbio numa taxa melhor, né? Até porque a gente paga um spread nesse câmbio de aproximadamente 2 a 2,5%, dependendo da operação. E então é melhor pegar no melhor preço possível, já que já tem essa perda do spread logo de cara, tá? Eu não acho vantagem. Algumas pessoas já me perguntaram, será que vale a pena comprar uma ETF que tem exposição a título de renda fixa americano? E lá nos Estados Unidos o mercado é um pouco diferente do mercado brasileiro com relação à renda fixa. Aqui a gente tem fundos DI, por exemplo, títulos pós-fixados que acompanham a variação da taxa de juros. E lá o grosso do mercado de renda fixa são os títulos pré-fixados, tá? E os títulos pré-fixados, eles costumam ter perdas, ter prejuízo, caso a taxa de juros suba, né? Assim como acontece aqui no Brasil também, né? Mas a gente tem ainda a alternativa dos pós-fixados. Mas o que acontece? Geralmente, as ETFs de renda fixa americana são desse tipo de título pré-fixado, né? Então, como nesse momento existe um risco maior de continuidade da alta de juros, né? Tem a possibilidade do Fed, de fato, elevar a taxa de juros lá da Fed Funds Rate já no ano que vem, existem alguns analistas apontando para essa possibilidade. Então eu prefiro não me expor nesse tipo de título, eu prefiro deixar em cash mesmo, porque esse tipo de título pode ter chance de prejuízo sim, mesmo sendo renda fixa, tá?
Na Rico, eu apliquei no fundo de renda fixa DI, justamente por conta desse cenário que eu falei agora, né? Eu prefiro esperar um pouco para ver se tem se as coisas se clareiam, se o mercado faz um fundo com mais nitidez, com mais clareza, né? Para poder fazer uma posição melhor em renda variável, tá? E eu comprei Bitcoin porque eu acredito no Bitcoin. Está acontecendo nesse momento um choque de oferta no mercado de Bitcoin, ou seja, grandes investidores, investidores de longo prazo, ou as baleias, como se chamam, estão acumulando Bitcoins, tirando Bitcoins das exchanges. Isso está acontecendo com muita força nas últimas semanas, tá? Inclusive, no último vídeo que eu fiz falando sobre aquela proibição da China, eu fiz uma análise ali sobre Bitcoin e dei mais detalhes, mostrei gráficos sobre esse choque de oferta que tem acontecido. Vai lá nesse vídeo para você entender o que está acontecendo com o Bitcoin, inclusive explicando essa alta que tem acontecido nos últimos dias. E é por isso que eu comprei 20% da nossa carteira soberana aí em Bitcoins. Fechado? Então essa é a alocação inicial. Vamos ver o desenvolvimento aí daqui para frente, nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses. Se você quer acompanhar nessa jornada e não foi inscrito até agora, se inscreve e ativa o sininho para receber as atualizações e notificações de novos vídeos, tá? E se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei aqui, desse start, desse início da carteira do soberano, da primeira alocação, que a gente pode mudar a qualquer momento, bota nos comentários a sua dúvida. E é isso aí. Se você acha que essa série, que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos, dá o like, porque com isso o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas que têm o mesmo interesse, assim como você. Fechado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço e até mais. Valeu!